Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, da classe juvenis. Estudaremos hoje a lição de número 9 com o tema O Evangelho de João. Estudamos anteriormente os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E finalmente chegamos em João, este evangelho tão singular, tão maravilhoso, e por isso nós estudaremos, veremos as suas singularidades, as suas peculiaridades, aquilo que é diferente dos demais, e a mensagem conforme ela foi ensinada, conforme ela foi pregada, e isso servirá de profundo aprendizado para nós, para que nós possamos nos aprofundar, para que os nossos jovens se aprofundem mais no conhecimento da Palavra de Deus e tenham suas vidas transformadas. Este é o intuito de nós estarmos na Escola Bíblica Dominical aprendendo a Palavra de Deus e nós, no caso, ensinando e os nossos jovens aprendendo. E o Senhor usando poderosamente a sua classe e assim colhendo frutos, porque este é o mais importante, colher frutos na obra do Senhor, fazendo com que o pecador converta-se. E então, já que o tema é o Evangelho de João, a leitura, o texto principal está em João capítulo 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está em João capítulo 1, versículo 1 ao 18. O professor fará essa leitura em sala de aula. O capítulo, são os versículos base para a lição que nós estudaremos hoje. Também tem para o professor os objetivos, aquilo que o professor fará sempre, estará sempre atento para que não saia do foco, para que não perca o foco em sala de aula. Primeiramente, saber que o público é destinado, a que público, o Evangelho de João foi destinado, primeiramente, ele explicará isso em sala de aula, e conhecer a linguagem utilizada pelo autor. Então, estudaremos sobre isto, identificar as características de Jesus mais enfatizadas, o que Jesus mais enfatizou, ou o que mais foi enfatizado por João neste Evangelho. Estudaremos isso e cremos que o Senhor nos abençoará, porque a sua palavra tem este poder de abençoar, de transformar e de nos dar força, alimento para perseverarmos na caminhada. Aqui tem uma instrução ao professor, aqui está falando sobre o estudo da lição da escola bíblica, que é essencial para que o professor tenha uma boa aula, para que ele tenha um bom aproveitamento em sala de aula e até mesmo para a sua vida. Quanto mais nós estudamos, a verdade é que o professor ele aprende muito mais ao ensinar. Pode parecer que para quem não lecione, sentar ali vai aprender mais, mas nós quando ensinamos, nós aprendemos muito mais do que quando estávamos ali sentados, eram apenas alunos da escola bíblica e agora somos professores e alunos. Então, é responsabilidade do professor buscar o seu melhor para servir a Deus. Aqui é um subsídio, apenas uma instrução ao professor que tem em nossa revista. Tem subsídios e é importante que nós observemos. Então vamos lá para o tópico 1, que tem destinatários e linguagem do livro. João, apóstolo do Senhor, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, ele era filho de Zebedeu. Tem até uma passagem interessante na Bíblia, na qual a mãe de João fala para Jesus, quando estabeleceu o seu reino, ponha o meu filho de um lado e o outro do outro, e assim o Senhor possa reinar. Eles estão procurando ali o melhor para os seus filhos. É interessante que haja pais, que existam pais que tenham esse desejo mesmo, de querer o melhor para os seus filhos. Só que Jesus mostrou para ela ali que não era esse o objetivo de um grande reino, que ele fosse um grande imperador em Israel. Não, pelo contrário, o Senhor Jesus ele tinha um papel maior, que era a salvação da humanidade. Ele era rei, mas dos reis. Ele era rei de toda a humanidade e, inclusive, é um tema que tem bastante no livro de João, no Evangelho de João. Então, ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, autor do 4º livro do Novo Testamento. Tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus. Se tornou um grande amigo de Jesus e ele mesmo chegou a se autodenominar como discípulo a quem Jesus amava. Autor também de 1º, 2º, 3º João, as cartas, e também do Apocalipse, esse livro profético, esse livro que mostra o fim dos tempos, como se sucederá o fim dos tempos. João foi o fundador de muitas igrejas, então também foi fundador de igrejas. Ele era apóstolo, ele foi fundador de igrejas, foi escritor também, no caso, escreveu o Evangelho. Ele fundou igrejas especialmente na Ásia Menor, local ao qual o seu Evangelho destinava-se a fim de combater heresias. Ele preocupou-se em pregar o Evangelho, mas também combater as heresias, mostrar que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias enviado, ensinando a todos
para que eles pudessem ter o entendimento verdadeiro, o entendimento muito citado, né, no Evangelho de João, a verdade, sobre aquilo que é a verdade, justamente porque João tinha esse entendimento, essa necessidade, via essa necessidade de que esta palavra fosse pregada, e eles entendessem que Jesus era o cumprimento da verdade, da palavra, das Escrituras, e que ele era a verdade. Então é um evangelho riquíssimo em detalhes. Se nós estudarmos, pararmos para estudar a fundo, ficaremos muito tempo e aprofundaremos, até porque está falando de Jesus, e quando falamos de Jesus, o tema ele fica muito amplo. O tema ele não falaremos de Jesus faremos apenas isso, se continuarmos, né? Então, mas tudo tem o seu tempo, então é o momento de estudar e nós temos que nos ater à lição. Sob esta perspectiva, o apóstolo também foi um apologeta. Ele também foi um apologeta, ele também trabalhou em defesa da fé. Quando ele combateu as heresias, os falsos ensinadores, ele estava sendo também um apóstolo, evangelista, apologeta, escritor, fundador de igreja. Foi muitíssimo usado por Deus, permitiu que fosse usado e o Senhor assim usou poderosamente. O seu evangelho foi crucial para solidificar tanto a fé dos primeiros cristãos quanto a de todos que surgiram mais tarde, até hoje, até os nossos dias. Quantas vezes nós não pregamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Quantas vezes não utilizamos os milagres de Jesus escritos em João, os seus atos ali, amando aos pecadores, para que este evangelho possa causar impacto na vida do pecador que está ali quando estamos pregando essa palavra? Então ele é crucial. Ao falar dos feitos de Jesus que não estão escritos neste livro, João estava implicitamente reconhecendo os escritos dos outros evangelhos. Apesar de ter uma narrativa diferente, ele deu uma ênfase também aos outros evangelhos, afirmando que eles eram verdadeiros. E quando nós lemos, nós não vemos nenhum contrapondo o outro. Nenhum contrapõe e cada um faz com que se converta à pessoa de Jesus Cristo com perfeição. Com perfeição. Então não tem nada que vá de frente ao outro. Apenas um complementando a mensagem do outro. A questão que no Evangelho de João tem uma narrativa diferente, é uma linguagem mais simbólica, mais aprofundada, mais espiritual. Então não é tão biográfico como por exemplo, de Mateus ou de outro evangelho, mas tem uma visão mais simbólica. Então a gente utiliza uma linguagem mais simbólica e teológica. E também, outra diferença aqui que nós podemos ver no Evangelho de João, tem poucas parábolas, porém tem longos discursos de Jesus. Nós podemos ver em João 13, João 14, 15, ali Jesus, até o capítulo 17, Jesus está se despedindo dos discípulos e deixando instruções a eles. Os discursos são longos e João teve essa perspicácia ao escrever, ao ilustrar, ao mostrar para nós como Jesus dava esses ensinamentos, quão maravilhoso ele era, quão ensinador Jesus foi para os discípulos e para nós. E também, outro detalhe, existem eventos que são exclusivos do livro de João, nós estudaremos aqui, por exemplo, tem muitas outras distinções, que é o tópico 2. Além da linguagem, várias são as distinções do Evangelho de João. Várias são. Nele, por exemplo, há o encontro de Jesus com algumas pessoas, como por exemplo, Nicodemos. Quando Jesus se encontra com Nicodemos e o Senhor Jesus fala para ele que era necessário o quê? Nascer de novo. É isso, não é isso mesmo que Jesus, ao encontrar Nicodemos, vamos dizer que João capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos e instrui acerca do novo nascimento. E ali nós podemos ver essa passagem tão conhecida, que Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse encontro é tão singular, tão maravilhoso e tão transformador, e essa palavra é tão marcante para nós. Também Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Jesus ali fala sobre a verdadeira adoração. Ali o Senhor Jesus ele desfaz aquele entendimento ali de que um era rival do outro, onde cada um deveria adorar, cada um tinha o seu lugar. O Senhor Jesus falou para aquela mulher que chegaria um momento em que todos adorariam em espírito e em verdade. Não importasse o lugar, mas desde que adorassem em espírito e em verdade. A mulher achada em adultério, a mulher adúltera, Jesus ali agindo com sabedoria, falando, né, que atira a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado.
Então Jesus ele mostra a sua sabedoria, a sua misericórdia. Quando lemos o Evangelho, não vemos muitos milagres. São apenas 7 milagres ali relatados no Evangelho de João. Por exemplo, logo no início, a transformação da água em vinho. Jesus transforma a água em vinho. É o primeiro milagre de Jesus. A transformação, na verdade, a cura do filho de um oficial. Jesus cura o filho daquele oficial ali à distância, né? Jesus determinou a cura dele, mesmo sem ir lá demonstrando o quão poderoso ele é, demonstrando a sua onipotência, o quão ele é poderoso, que ele está em todos os lugares, ele pode agir conforme o seu querer, basta ele querer. Também a cura do paralítico no tanque de Betesda, 38 anos esperando. O Senhor Jesus mostra a importância também, né, de aguardar com fé para recebermos a bênção. A multiplicação dos pães e peixes, Jesus ali mostrando o seu poder criador, ele criando ali aquela multidão sendo alimentada, o seu poder multiplicador, o seu poder de provisão. O Senhor Jesus mostra para nós através deste milagre, onde mais de 5.000 pessoas, a Bíblia fala em 5.000 pessoas, mas fala também que fora mulheres e crianças. Imagina que cada família ali tenha pelo menos 2, 3, 4 filhos. Imagina quantas mil pessoas ali se alimentaram com este grande milagre. Jesus andando sobre as águas, Jesus andando sobre o mar, ele mostrando domínio sobre a natureza, a cura de um cego de nascença, Jesus tem o poder de curar, a ressurreição de Lázaro, que ficou 4 dias no túmulo. Então, aqui são os milagres relatados, e de João 13, 31 ao capítulo 17, Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos. São palavras que trazem consolo aos discípulos. Jesus estava prestes a morrer. Jesus já havia lhes avisado e eles estavam desesperados, angustiados, sem saber como seria dali para frente. Então Jesus deu consolo aos discípulos, mostrou para eles que ele morreria, mas que ele ressuscitaria, mas que os discípulos continuariam a missão pregando o Evangelho, que era necessário que eles entendessem isso e assim continuassem a sua caminhada cristã, a sua jornada, pregando a palavra do Senhor, influenciando vidas, influenciando reinos, cidades com a palavra de Deus. E finalmente ele termina o seu registro de forma tão linda, tão bela e interessante, ao dizer que Jesus ainda fez inúmeras outras coisas, as quais, se todas fossem escritas, nem no mundo todo caberia, todos em tais livros. Então ele encerra dessa forma maravilhosa o seu livro, o seu Evangelho de João. 3. A identidade de Cristo. 3.1. Verbo. O Verbo. Jesus é apresentado por João como o Verbo, que estava no princípio com Deus e era Deus, por meio do qual todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. O termo verbo procede do grego logos, que em sentido amplo significa palavra, razão, pensamento. No versículo 1 tem o sentido da palavra divina, o verbo que se fez carne habitou entre nós. Aqui ele explica que Jesus ele é o Filho de Deus. Logo no início do capítulo 1. Veja bem, meus irmãos, Jesus ele se mostra como no princípio ele era o verbo é Jesus. Então no princípio Jesus já estava lá, ele já existia. Desde o princípio ele já existia. Quando foram criados céus e terra, ele estava lá. E mais à frente os versículos complementam que nada do que foi feito se fez sem ele. Jesus já estava no início. Mas como se ele era o Filho, ele estava no início? No início não estava só Deus? Aí ele complementa, e o Verbo estava com Deus. Sim, Jesus estava com Deus. Jesus estava com o Pai. Ele estava com o Pai desde o início. E complementa mais uma vez, e o Verbo, então Jesus era Deus. Jesus. Aí nós estamos falando da Trindade Santa. Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde o princípio, o Senhor Jesus já existia. Ele já estava junto com o Pai. E a Trindade, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, tricotomia, ele era, mostrando que ele era Deus, que ele era uma das pessoas dessa Trindade. E sendo assim, o Verbo, Jesus, ele se fez carne. O que é ele se fez carne? Ele se despiu da sua glória e majestade e esteve entre nós como homem. Ele esteve exatamente como nós aqui, como homem. Ele tinha natureza humana e também tinha natureza divina. Jesus, poderoso, cheio de poder e glória, mas se fez como homem para nos mostrar como lidarmos com as situações da nossa vida.
E João relatou exatamente isso, a vida de Jesus. Ele mostra muito sobre a natureza humana e também divina, essas duas naturezas. A preocupação de João, ali ao escrever esse evangelho, era com que as pessoas crescem que Jesus era Deus, que Jesus veio, que Jesus foi homem, que aquele homem era Jesus, sendo Deus, que ele fez grandes milagres justamente por causa do seu poder. E então ele escreve com muitos detalhes para fazer com que aqueles incrédulos entendessem definitivamente que Jesus veio e habitou entre nós, tanto que quando nós lemos no capítulo 1 de João, lá fala que a luz resplandeceu nas trevas, porém as trevas não reconheceram, muitos deles não reconheceram. Então ele tinha essa preocupação de fazer com que o mundo enxergasse a luz de Jesus, essa luz que transforma. O Filho de Deus é o 3.2. Era o objetivo de João que os seus destinatários crescem que Jesus era Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo testificou, ele viu a Jesus, ele viu, bem como citou exemplos de outros que viram no seu evangelho, João Batista, Natanael, Pedro, Marta. Trata-se de crer para ter vida em seu nome. Ele mostrou, ele testificou, então ele trouxe exemplos, nem todos veiam a Jesus, né, como nós não vimos Jesus como homem, mas nós podemos sentir a sua presença, mas ele, ao escrever, ele relata, eu vi e vocês precisam crer nisso. Eu vi, fomos transformados, vimos, você pode ter certeza que ele escreve para que nós possamos ter esse entendimento de que Jesus veio e Jesus esteve aqui, Jesus cumpriu a sua missão e assim nós podemos crer também. É maravilhoso entendermos isso. 3.3, eu sou, o eu sou, Jesus é o eu sou. Antes que Abraão existisse, ele revelou à mulher samaritana dizendo, eu sou. Então, Êxodo 3.14 mostra que desde o início, Jesus, ele já estava lá. Jesus era Deus. Jesus, eu sou o que sou. Deus, essa é a palavra de Deus, lá em Êxodo. Então, Jesus, ele, em João capítulo 8:58, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele revelou isso para a mulher, que ele era. Ele também se revelou dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus, ele mostrou para nós que ele era tudo para nós. Tudo que nós precisávamos. Ele era o pão da vida, ele era o alimento para nós. Ele é o alimento para as nossas almas. Ele é o pão que necessitamos, que a nossa alma necessita. Ele é a luz do mundo, ele ilumina os nossos passos, ilumina os nossos caminhos, ilumina o nosso lar, ilumina a nossa jornada. Ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas. Ele se intitulou a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro pastor, ele não é um falso pastor. Ele tem o verdadeiro ensino. Ele falou quando estava ali realizando aquele milagre na vida de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição, ele é a primícia da ressurreição, ele é o primeiro da ressurreição, a ressurreição que dá a vida eterna. Jesus, ele morreu e ressuscitou e vive eternamente. E ele é o primeiro, ele é a primícia, eu sou a ressurreição e a vida. Mestre e Senhor, o caminho. Eu sou o caminho. Jesus mostrou que ele é o caminho, que ele é o único meio para chegarmos ao Pai, para chegarmos ao céu, que é o único caminho, que ele é a verdade, que ele é a verdade, que ele é a palavra viva entre nós, este ensinamento de Jesus. Ali os escribas e fariseus, eles questionavam a Jesus, que é a sua palavra, e questionavam o seu ensino. Jesus fala para eles que a doutrina que ele pregava era aquilo que o Pai queria que ele falasse, procedia do Pai. E que ele era a verdade, que ele era o Salvador. E a vida, ele tinha a vida eterna, não a vida física, mas a vida eterna, aquela vida que nós almejamos e que ele é a videira verdadeira. Quantos exemplos maravilhosos, quão grande é o nosso Deus, quão grande é Jesus, isso está relatado neste evangelho. 4. A verdade. A verdade recebe bastante ênfase no evangelho de João. João enfatiza muito sobre a verdade. Estou aqui aberto em João capítulo 3, vou ler versículo 21, que é uma das referências. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então quem pratica a verdade, quem vive a verdade, aquilo que foi pregado por Jesus, este vem para a luz. Este vem para a luz através do caminho que é Jesus. E para chegar até a luz tem uma porta. E Jesus, ele é a porta. E ao chegarmos à luz, essa luz ilumina o nosso ser e temos a nossa vida transformada.
Veja bem como é maravilhoso, né, o Evangelho de João, relatando essas falas de Jesus, que nós podemos ligar uma à outra. Podemos entender que Ele é tudo para nós, que Jesus é tudo para nós. Nas palavras do próprio Jesus, quem pratica a verdade vem para a luz, e todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Aquele que é da verdade, ele ouve a voz de Jesus. É como disse, né, também, que quando o pastor chama, quando o verdadeiro pastor chama as suas ovelhas o ouvem, escutam o pastor chamando. A palavra do Senhor é a verdade por meio do qual somos santificados. A palavra do Senhor, sermos santificados, nos tornarmos melhores. Ao contrário, aqui um contraponto, ao contrário de Satanás, do diabo, que ele é mentiroso e pai da mentira e só causa destruição, só causa problemas, mas a verdade liberta. O conhecimento da palavra de Deus, ela é libertadora. O conhecimento é libertador. Jesus, ele se intitula a própria verdade, ele é a própria verdade. Nós podemos ver, quando nós estudamos em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está falando que ele é o único caminho, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, que o homem precisa de Jesus. É isso que Jesus ensina. Os que têm a Cristo, portanto, recebem o Espírito da verdade. Nós temos o Espírito da verdade, aprendemos a viver em Espírito, em verdade, a adorar em Espírito e em verdade, a estarmos em sua presença. Somos verdadeiros cristãos quando observamos esta verdade. Nos tornamos verdadeiros cristãos, santificando dia após dia a nossa caminhada com Cristo, aguardando a sua volta. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Então esse evangelho, ele é enriquecedor, ele é maravilhoso. Importante que o professor utilize muitas referências, se assim possível, em sala de aula, para que os jovens, juvenis, tenham este entendimento de quão é transformadora a palavra de Deus. Este é o objetivo ao ensinarmos, ao falarmos do Evangelho de João, aprofundarmos mais no conhecimento, termos mais intimidade com Deus, com o nosso Salvador. Este é o intuito, quando ensinamos a palavra de Deus, não é simplesmente adquirir o conhecimento, mas é o conhecimento que vai trazer transformação, que vai levar crescimento espiritual e para que assim os nossos jovens permaneçam firmes na fé, estando firmes na fé, para que um dia possamos nos encontrar com Jesus. Amém? Deus abençoe então mais uma vez o nosso amado professor que está aí se empenhando em fazer a vontade de Deus, buscando dia após dia. Busque incessantemente que Deus o recompensará e continuará abençoando não só você, mas a todos que estiverem próximo a ti, porque você é luz para este mundo, você é luz, você é sal para esta terra, o Senhor te escolheu e continuará te abençoando enquanto forem obedientes. Amém? Deixa o seu like aí, meus irmãos, agora eu vou pedir que deixa o seu like, se inscreve no canal também para fortalecer o trabalho que nós estamos realizando aqui, graças ao nosso Deus. E muitas pessoas possam conhecer esta palavra maravilhosa. Deus abençoe em nome de Jesus.